Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos refletindo, meditando juntos sobre a Santa Liturgia do quarto domingo do Advento, a pouquíssimos dias de distância da grande festa do Natal. Vamos dizer a palavra certa, do grande acontecimento. Na noite de Natal nós iremos ler o Evangelho de São Lucas, que começará dizendo: aconteceu que quando César Augusto era imperador de Roma e Quirino era governador da Síria, então aconteceu todo aquele contexto pelo qual a Virgem Maria deu à luz a um menino que foi reconhecido no decorrer do tempo como Filho de Deus, e já imediatamente pelos anjos e pelos pastores e depois pelos santos reis como o Filho de Deus vindo até nós neste mundo, revestido de uma carne humana semelhante a nossa, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. E as leituras de hoje são muito bonitas. A primeira leitura é do segundo livro de Samuel, em que o rei Davi fala com o profeta Natã, que era muito amigo, muito próximo do rei Davi, dizendo: vê, eu resido num palácio de cedro, e a Arca de Deus está alojada numa tenda. A Arca de Deus era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E Davi, já como rei que tinha reconquistado a paz entre todas as tribos de Israel e também a paz com os povos vizinhos, depois de muitos anos de batalhas, de guerras, então finalmente ele gozava da tranquilidade e morava numa casa muito bonita, construída com madeira nobre, o cedro. Naquela época era uma madeira muito nobre. E esta tenda, esta arca da aliança estava guardada num barraco, numa tenda. E então Davi se desabafou com o profeta Natã para dizer: nós necessitamos fazer um templo para guardar esta arca da aliança. E Natã de imediato ficou entusiasmado, mas durante a noite Deus falou com Natã dizendo assim: nessa mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses os chefes do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e vou preparar um lugar para o meu povo. E lá então vai morar sem jamais ser inquietado. E o Senhor te anuncia, vejam bem estas palavras, o Senhor te anuncia que te fará uma casa. E é claro que o Senhor fez para nós uma casa, por iniciativa de Deus Pai, através de Jesus Cristo e da disponibilidade da Virgem Maria, que aceitou, acolheu, e ela, pelo poder do Espírito Santo, deu à luz o Jesus, o Filho de Deus, e a casa é a obra de Jesus. A obra que Jesus realizou ao longo de sua vida na terra e depois ainda até os dias de hoje, o que é? É a comunidade dos cristãos, dos batizados, daqueles que pertencem a Jesus, que estão ligados a Ele como os ramos estão ligados à videira. E então a casa é esta comunidade cristã na qual, como numa casa de família, nós nos sentimos acolhidos, amados, quem sabe perdoados, certamente ajudados a vencer o medo de certas situações que nos assustam, a vencer as dificuldades que enfrentamos, porque temos muitos irmãos, porque esta é a casa de Deus conosco, a igreja hoje, que é o lugar da presença de Cristo, Filho de Deus. E então, o Senhor te anuncia que te fará uma casa. E suscitarei depois de ti um filho teu, e serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre. Centenas de anos antes de Cristo nascer,
O profeta Natan profetiza a respeito daquilo que iria acontecer séculos depois com o nascimento de Jesus. E é muito bonito que a igreja coloque como primeira leitura, neste quarto domingo do Advento, este trecho do segundo livro de Samuel, que nos recorda esta iniciativa de Deus, que foi acalentada durante muito tempo para preparar aquele povo para que fosse de coração suficientemente amadurecido e aberto para acolher a grande novidade, a vinda de Deus na nossa carne. Não mais um Deus distante que não se podia nem dizer o nome dele e muito menos estar perto, porque eles entendiam assim: quem vê a Deus morre. Com a vinda de Jesus, as pessoas podem ver o Filho de Deus, ouvir Ele quando fala, tocá-lo com suas mãos. Aliás, é o próprio Jesus que diz a Tomé: toque aqui, põe aqui o teu dedo. Já ele ressuscitado. Ou então, durante a sua atividade pública de evangelizador, e quando uma senhora com problemas de hemorroíça, era uma hemorroíça, então chegou por trás e tocou na orla do manto e ficou curada. E Jesus virou e disse: quem me tocou? Quer dizer, Jesus torna presente esta realidade divina na nossa vida. Ao alcance da mão, toque aqui, põe aqui o teu dedo. Ao alcance dos olhos, onde o Senhor mora, vem e vê. Ao alcance dos olhos, ao alcance dos ouvidos. Ouviam Jesus falar com sabedoria divina e ficavam encantados, admirados, espantados. E tem um trecho, um versículo do Evangelho que fala assim: e ficaram fora de si, quer dizer, tão entusiasmados que pareciam não caber mais na própria pele. E então, esta é a realidade que nos preparamos para festejar. Este grande acontecimento na história que continua e chega até nós. Permita-me dizer uma palavra: nós não estamos apenas recordando devotamente e com sentimentos de comoção aquilo que aconteceu lá no tempo passado. Não, é mais do que isso. A palavra que a igreja usa é a palavra memória. Nós fazemos memória de Jesus. E fazer memória de Jesus não é apenas uma recordação dentro do nosso coração. É o tornar-se verdadeiro aquele acontecimento agora, para mim e para você. É Ele que renasce dentro do meu coração. Quando eu digo: pode vir, Senhor, eu estou entendendo, eu quero a Tua presença, eu necessito para poder ficar de pé diante de tantas confusões que este mundo me apresenta. E então é o Senhor que nasce no nosso coração quando recebemos o batismo e continua lá vivendo e crescendo. E nasce de novo quando, festejando o Natal, entendemos que Ele veio lá no tempo de César Augusto e continua vindo neste tempo. Vem. É uma presença real. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E a última palavra que eu quero dizer é sobre o Evangelho, que fala da Virgem Maria, que recebeu a iniciativa do Pai, que enviou até ela o anjo Gabriel. E o anjo lhe disse: alegra-te, cheia de graça. E nós, quando rezamos a Ave Maria, repetimos as palavras do anjo: Ave Maria, cheia de graça. E então, ela se tornou a mãe do Filho de Deus pelo poder não de um homem, mas do Espírito Santo. E as últimas palavras do Evangelho são de fundamental importância. Quando Maria entendeu, acolheu, aceitou este desígnio misterioso e disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o primeiro sim grandioso da história. Ela disse sim ao anjo. Dizendo sim ao anjo, disse sim ao Pai.
E então Jesus pode nascer como filho de Deus, mas no ventre dela. E então, depois todas as coisas grandiosas que aconteceram na história, aconteceram quando pessoas chamadas por Deus disseram: sim, eu topo, eu quero, faça-se em mim segundo a tua palavra. E foi Pedro, e foi João, e depois foram os santos, e São Francisco de Assis, e Santa Dulce dos Pobres. Mas também a minha mãe, a tua mãe, quando ficou grávida, as nossas mães ficaram grávidas e elas poderiam ter dito: não quero esse filho, já basta, já tenho 4, jogo fora. Não, ela disse: sim, eu quero. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eu talvez não quisesse, não queria, não era minha vontade, mas é a tua, eu aceito. E então nós entramos neste mundo pelo sim de nossa mãe. E o sim de um homem que se torna padre, de uma mulher que se torna freira, de um homem que escolhe uma mulher para ser a sua esposa e a mãe dos próprios filhos, e uma mulher que diz sim ao homem que será o seu marido: sim, eu quero. E este sim, abraçado com amor, pela potência de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela compaixão de Cristo, poderá prolongar-se ao longo de toda a vida, gerando frutos de vida renovada, de beleza, de alegria, de felicidade, de realização. É o que nos preparamos para viver neste Santo Natal. É por isto que eu te dou a bênção. Preparemos o nosso coração, que seja pelo menos tão acolhedor quanto aquele abrigo de animais no qual o Senhor Jesus nasceu. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.